Continuando aqui com o estudo da nossa portaria interministerial, nós temos que o concedente ou contratante deverá comunicar no prazo de até 10 dias a celebração do instrumento e a liberação dos recursos transferidos à Assembleia Legislativa, à Câmara Legislativa ou à Câmara Municipal do conveniente ou contratado, conforme o caso, sendo que os convenientes ou contratados deverão dar ciência da celebração ao Conselho Local ou instância de controle social da área vinculada ao programa de governo que originou a transferência, quando houver. Já as entidades privadas sem fins lucrativos deverão notificar, se houver, o Conselho Municipal ou Estadual responsável pela respectiva política pública, onde será executada a ação. Depois de publicado e liberado o recurso, o conveniente poderá executar o objeto do convênio. Já os convenientes ou contratados deverão disponibilizar por meio da internet ou, na sua falta, em sua sede, em local de fácil visibilidade, a consulta ao extrato do convênio ou outro instrumento utilizado, contendo pelo menos o objeto, a finalidade, os valores e as datas de liberação e detalhamento da aplicação dos recursos, bem como as contratações realizadas para execução do objeto pactuado. A liberação de recursos vai obedecer ao cronograma de desembolso que está previsto no plano de trabalho e guardará a consonância com as metas e fases ou etapas de execução do objeto do instrumento. Quanto aos pagamentos, eu quero dizer para vocês que os recursos serão depositados e geridos na conta bancária específica do convênio ou do contrato de repasse exclusivamente em instituições financeiras controladas pela União e enquanto não empregados na sua finalidade, estando isentos da cobrança de tarifas bancárias, sendo obrigatoriamente aplicados em caderneta de poupança de instituição financeira pública federal, se a previsão de seu uso for igual ou superior a 1 mês. 2. Em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto, lastreada em título da dívida pública, quando sua utilização estiver prevista para prazos menores. Os rendimentos dessas aplicações financeiras serão obrigatoriamente aplicados no objeto do convênio ou do contrato de repasse, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos. As receitas oriundas dos rendimentos da aplicação no mercado financeiro não poderão ser computadas como contrapartida devida pelo conveniente ou contratado. No caso de haver várias parcelas a serem liberadas, o conveniente deverá manter as mesmas condições para a celebração de convênios. E aqui eu trago exemplo para vocês: a regularidade fiscal da instituição, a atualização de cadastro no SICONV, etc., né? Vários outros exemplos aí. As condições que são exigidas para o recebimento de recursos, no caso das entidades privadas, somente será necessária no ato da celebração e na aprovação da prestação de contas finais. Agora, no caso de contratação com terceiros, deverá existir cláusula que obrigue o contratado a conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis da empresa referentes ao objeto contratado, para os servidores dos órgãos e entidades públicas concedentes e dos órgãos de controle interno e externo. Na contratação com entidades privadas sem fins lucrativos, deverá haver cotação prévia de preços no mercado, observados os princípios da impessoalidade, moralidade e economicidade. Aqui deverão ser contratadas as empresas que tenham participado da cotação prévia de preços, ressalvados os casos em que não houver interessados na cotação, e neste caso será exigida pesquisa ao mercado prévia à contratação, que será registrada também no SICONV, devendo conter, no mínimo, os orçamentos de 3 fornecedores. E aqui cabe uma observação: a cotação prévia de preços deverá ser realizada por intermédio do SICONV, obedecendo aos critérios
que são exigidos no artigo 46 desta portaria. Será registrada a descrição completa e detalhada do objeto a ser contratado em conformidade com o plano de trabalho, especificando as quantidades no caso da aquisição de bens, bem como será feita a convocação para cotação prévia de preços que permanecerá disponível no SICONV, que determinará o prazo para o recebimento de propostas, respeitando os limites mínimos de 5 dias para a aquisição de bens e de 15 dias para a contratação de serviços. A entidade privada, sem fins lucrativos, deve, em decisão fundamentada, selecionar a proposta mais vantajosa, segundo os critérios definidos no chamamento para cotação prévia de preços, sendo o resultado registrado no SICONV. Vamos continuar com esse assunto em nossa próxima aula.